Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos ao livro de Atos. Em um certo sentido, nós podemos dizer que Atos é um dos livros mais importantes que nós temos no Novo Testamento. Não que ele se sobreponha em doutrina ou em ensinamentos às cartas de Paulo, aos evangelhos ou a qualquer outro livro. Não temos como dizer que um livro é mais importante do que outro, porque não temos como dizer que um livro é mais palavra de Deus do que outro. Todos são a palavra do nosso Deus para o nosso coração. Por isso nós estamos estudando um livro da Bíblia por dia na nossa campanha. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro por dia. Mas a verdade é que Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Ele narra a caminhada, o desenvolvimento da igreja, a expansão do evangelho, a expansão do cristianismo, a origem do cristianismo. E nós, se não fosse o livro de Atos, nós teríamos muito poucas informações pontuais nas cartas de Paulo sobre as igrejas, mas não teríamos a menor ideia da formação, do start, do mover do Espírito Santo, principalmente nesse início, da condução do Senhor na sua igreja, como ele havia prometido lá aos discípulos, ainda aqui na terra. Jesus falou: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade é que o livro de Atos, ele nos dá visões grandiosas, visões vívidas, visões muito claras dos grandes momentos de alguns apóstolos e personagens do Novo Testamento. O nome Atos dos Apóstolos nem faz muito jus ao livro, porque, na verdade, ele fala de poucos apóstolos. Fala de Pedro, cita João, mas não tem uma palavra de João no livro de Atos. Fala de Tiago, rapidamente, o irmão do Senhor, só avisa que ele tinha sido morto por Herodes. E fala de Paulo. Então, ele, na verdade, ele é mais os atos do Espírito Santo na formação da igreja, no início da caminhada da igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso de uma forma muito clara, porque o autor do livro de Atos, que é Lucas, apesar de não ter o nome do autor, mas existe um paralelo muito grande entre Atos e Lucas. Inclusive o começo dos dois livros, eles se dirigem a Teófilo. Em Lucas, o Evangelho, ao excelentíssimo Teófilo, e agora em Atos, a Teófilo. O que nos leva a crer que ou o Teófilo, se é que esse era o nome dele, nós vamos explicar, ele havia se convertido e provavelmente perdido uma posição de destaque que ele tinha talvez na cadeia hierárquica romana, então ele era um excelentíssimo e agora não é. Ou de repente o Teófilo, ele no começo era alguém com pouca intimidade com Lucas e ele se dirige de uma forma, de um jeito mais formal, e agora ele já trata simplesmente pelo nome com intimidade, com carinho. Ou o nome Teófilo não significa necessariamente ser o nome da pessoa, porque Theos quer dizer Deus e Philos quer dizer amigo. Então ele se dirige a alguém que era amigo de Deus, alguém que estava sendo iniciado no cristianismo ou que queria saber mais sobre o cristianismo. Mas embora o livro não fale muitas coisas sobre o começo, sobre o autor em si, nós sabemos que Lucas é o seu autor. Desde o início, os pais da igreja todos citam Lucas como autor de Atos. Existem 3 referências a Lucas no Novo Testamento. E essas referências nos permitem saber um pouco sobre ele. Primeiro, Lucas era médico. Ele usa termos médicos e é muito interessante isso. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 9, versículo 38, ele descreve o homem que pede a Jesus assim: eu te rogo que tu vás ver o meu filho. Rogo-te que veja o meu filho. Em português, essa frase não nos dá muitas pistas, mas no grego a palavra ver o meu filho era uma palavra específica da visita médica. É como se ele falasse assim: eu te peço que você vá fazer uma visita domiciliar, como os médicos hoje do PSF fazem, como um médico da família faz. Eu te peço que você consulte o meu filho, vá ver o meu filho, seria nesse sentido.
Em outro lugar, falando sobre o jovem rico, Mateus, ele diz, e Marcos também, eles dizem aquele dito, né? É mais fácil entrar passar um camelo por um buraco da agulha do que um rico no reino dos céus. É um dito que Jesus reproduz. Quando eles usam a palavra agulha, eles usam a palavra que significava a agulha de um costureiro, rafis. Eles usam a palavra rafis, que significava, ou rafis, não sei a pronúncia, significava a agulha do costureiro. Quando Lucas usa essa palavra, ele usa a palavra belone. Belone quer dizer a agulha do cirurgião, um instrumento cirúrgico. Então ele usa termos médicos. Nos conforta saber que ele e a outra informação que tem, o médico amado, né? Ele realmente era um médico. Também nós conseguimos extrair das citações de Lucas no Novo Testamento, as 3 citações, nós conseguimos extrair que ele era um companheiro íntimo de Paulo. Ele é o único, ou melhor, ele é um dos seus amigos mais chegados. Ele foi companheiro, inclusive, de prisão de Paulo por 2 anos, aproximadamente. E ele é o único autor gentil do Novo Testamento. Ele não era judeu. Como nós sabemos isso? Na verdade, em Colossenses, no verso 12, existe uma lista de judeus que Paulo se dirige, e depois ele continua falando uma outra lista de nomes. E Lucas está nessa outra lista de nomes. Então, dá para entender que ele está dizendo aos judeus, provavelmente em Jerusalém, e para os gentios, ele está saudando nos seus devidos contextos. Lucas é alguém preparado para escrever, preparado para registrar. Nós já falamos isso sobre o Evangelho de Lucas, que é belíssimo. Mas ele tem um propósito diferente no livro de Atos. Enquanto no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele quer dar uma biografia detalhada de Jesus, e ele diz isso: olha, eu me propus a investigar detalhadamente os fatos que ocorreram e as fontes. Em Atos, ele tem um propósito diferente. Alguns chegam a dizer que ele queria recomendar o cristianismo aos romanos, porque ele trata alguns aspectos muito diferentes. Ele, por exemplo, diz que o governador Sérgio Paulo se converteu ao cristianismo. Ele elogia Gaio, que era um magistrado, né? Ele diz que Gaio é imparcial. Os magistrados de Filipos, ele também tem uma palavra direcionada a eles, e fala que eles se preocuparam em pedir perdão a Paulo pelo engano cometido contra Paulo, já que ele era um cidadão romano. Ele demonstra que os cristãos eram bons cidadãos, que honravam as suas vidas, honravam os seus deveres como cidadão. Ele chega a declarar que o secretário de Éfeso, em Atos 19:37, dá um bom testemunho dos cristãos. E Cláudio Lísias, em 23:29, cuida para não dizer nada contra Paulo. E o próprio Festo, procurador, né, ele declara que Paulo não fez nada que mereça a morte. Então ele dá várias narrativas de pessoas da alta roda romana, tentando talvez aproximar o cristianismo dos romanos, mas na verdade esses eram fins secundários. Ele demonstra claramente que o propósito dele é contar para aqueles que viessem depois de Lucas sobre a expansão do cristianismo nos primeiros tempos. Na verdade, nós precisamos entender, Lucas está narrado o seu propósito lá em Atos 1:8. Jesus disse aos discípulos: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Há uma progressão, há uma expansão, e ele narra exatamente a expansão do cristianismo, como essa religião nasceu de um lugar pequeno na Palestina, como a Judéia, e em pouco mais de 30 anos se espalhou pelo mundo. Esses que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui, e chegou inclusive à própria Roma. A verdade é que Lucas dá vários textos que ele mostra isso, de
até o capítulo 6, versículo 7, ele fala da igreja de Jerusalém e da pregação de Pedro, e ele finaliza com um resumo dizendo: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até o capítulo 9, verso 31, ele fala sobre a divulgação do cristianismo na Palestina e o martírio de Estevão, que foi seguido pela pregação em Samaria, e ele declara: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Lá até o verso 12, 24 de Atos, ele narra a conversão de Paulo e a extensão da igreja para Antioquia, para os gentios, a conversão de Cornélio, por meio de Pedro ainda também pregando aos gentios. E o resumo é: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. 12, 24. E até o capítulo 16, ele também dá uma narrativa lá no 5º versículo do capítulo 16 e diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam em número, falando da propagação na Ásia Menor e da viagem da pregação por toda a Galácia. E finalmente, o resumo também fala da expansão da igreja na Europa com Paulo e das cidades gentias como Corinto e Éfeso. O resumo lá em Atos 19, 20 é: assim crescia e prevalecia poderosamente a palavra do Senhor. E por fim ele termina falando da chegada de Paulo a Roma, da sua prisão, mas ele não termina, por exemplo, com a morte de Paulo. Não interessava para Lucas narrar esse fato, porque ele queria deixar a empolgação, a mensagem de que o evangelho chegou até Roma e o evangelho se expandiu, e ele deixa a mensagem de Paulo dizendo exatamente: pregando o reino de Deus com toda a intrepidez e sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele termina o evangelho falando de Paulo preso, mas ele não cita a morte de Paulo, ele não traz nada que poderia tentar diminuir, desanimar os cristãos. Pelo contrário, ele narra de uma forma vibrante a expansão do cristianismo. Ele mostra como o cristianismo começou em Jerusalém e se estendeu até Roma. O tema da nossa campanha é amor e perdão. E o livro de Atos narra vários episódios do amor e perdão de Deus sendo derramado sobre os judeus, sobre os samaritanos, sobre os gentios, sobre os romanos, sobre Saulo, que se tornou Paulo. Pensa num episódio de amor e perdão que nós podemos imaginar, é a narrativa do capítulo 9 de Atos, da conversão de Saulo. A palavra de Deus diz que Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas de recomendação, porque ele queria assolar a igreja, ele queria pegar homens e mulheres e os conduzir presos a Jerusalém. A palavra de Deus diz, o livro de Atos narra, que Saulo entrava nas casas e arrastava os cristãos para a rua, tentando ou fazendo-os blasfemar. Ele mesmo se declara uma fera selvagem, um touro indomado. Mas a verdade é que naquele dia, no caminho para Damasco, para tentar mais uma vez prejudicar a igreja de Jesus, porque ele acreditava que era uma religião falsa, que não servia ao Deus dos céus, e ele estava errado. Ele literalmente caiu do cavalo. Saulo vê uma luz muito branca, muito forte, só ele viu essa luz. Essa luz o cegou, e essa luz o fez cair do cavalo, e no chão ele ouve uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É duro para você recalcitrar, lutar contra as correntes, contra os aguilhões. Você está como um peixe fora d'água, em outras palavras. Você está se debatendo contra algo que você não entende. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu sou o próprio Deus. Jesus se revela a Saulo. E Jesus dá uma ordem a Saulo dizendo: olha, levanta,
vai para a cidade e lá vai ser dito a você o que fazer. Saulo, guiado pela mão, pelos soldados que ele levava para pregar, para prender os cristãos, ele entra na cidade. E Deus chama ao Senhor numa visão em Ananias, chama o Senhor a Ananias numa visão, e Ananias diz: Senhor, e eis-me aqui. E Deus diz a Ananias: levanta-te, vai à rua chamada direita, lá na casa de Judas, por causa de um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que ele pudesse tornar a ver. Olha o que Deus manda Ananias fazer. Vai até Saulo, que é o perseguidor, que é o perigoso, que é aquele que as pessoas tinham medo, e ora para que ele volte a ver. Ananias temeu, e Ananias disse: Senhor, eu ouvi muito a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém, e aqui ele tem o poder dos sacerdotes para prender aqueles que invocam o teu nome. Mas Jesus, o Senhor Deus, demonstra o seu amor e perdão, inclusive para o perseguidor Saulo, e diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Saulo queria servir a Deus, mas ele estava no lado errado, e ele estava fazendo coisas ruins, achando que era uma pessoa boa. O Senhor Jesus se importou tanto com aquele perseguidor, que deu a ele a oportunidade de ser um apóstolo, alguém enviado. A palavra apóstolos significa enviado com uma missão. E ele se torna um pregador, e ele se torna o maior escritor dos livros do Novo Testamento, e ele se torna o maior pregador e o maior plantador de igreja, e ele se torna aquele que descobriu o que era sofrer por Jesus, a ponto de dizer: eu não tenho a vida em nada preciosa para mim mesmo, contanto que eu pregue, contanto que eu testemunhe, contanto que eu possa fazer a obra do Senhor. Em Atos 20:24, Saulo dá uma declaração belíssima, e para que você não esqueça, eu quero ler para você. Atos capítulo 20, verso 24 diz: porque em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus queridos, talvez você se considere uma pessoa boa, talvez você ache que você até está tentando servir a Deus do seu jeito, fazendo as coisas para agradar a Deus, talvez você ajude as pessoas, talvez você cumpra as leis, talvez você ajude os pobres, talvez você distribua alimentos. Eu não conheço você, mas Deus conhece. E assim como Saulo, que pensava que estava fazendo coisas boas, mas Jesus diz: Saulo, você está perseguindo a mim, você precisa conhecer a mim pessoalmente, e eu vou te dar agora a chance de, por mim, você fazer a obra. Você é um vaso escolhido. Eu quero dizer para você, se você está ouvindo essa mensagem, você é um vaso escolhido de Deus. Ele ama você. Jesus amou você até ao ponto de dar a própria vida por você, e Ele ressuscitou por você, e Ele voltará por você, porque Ele quis, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele é Deus e só Ele podia fazer isso. E Ele quer alcançar a sua vida. Ele quer que você possa experimentar, assim como Saulo, que se tornou Paulo, o apóstolo de Jesus aos gentios. Ele quer transformar você em alguém valoroso aos olhos dele. Você foi um vaso escolhido de Deus. Ele amou tanto você que Ele fez essa mensagem chegar a você. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe. Amém.